características do ciclo cardíaco propriamente dito, tá? Então, o músculo estriado cardíaco, gente, ele tem como características a primeira, né, que ele compõe a maior parte do tecido cardíaco. Por que eu falo a maior parte, gente? Porque nenhum órgão é 100% composto por um tipo de tecido apenas, tá? Então, o Matheus vai achar graça. Teve uma aula que eu perguntei para o pessoal, gente, osso é órgão? Aí o povo, não, eu falei, é sim, tá? O que é órgão, gente? É qualquer tipo de estrutura que possua mais de um tipo de tecido em sua constituição, tá? Então, o músculo estriado cardíaco, ele é o maior componente do tecido cardíaco, do coração, mas a gente tem outros, tá? A gente tem tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso também como componentes, ok? Além disso, justamente a organização, né, que é bem semelhante ao músculo estriado esquelético, é que possibilita a nomenclatura de músculo estriado, porque ele possui um padrão de bandas que a gente chama de sarcômero, tá? Que é uma unidade contrátil, uma unidade que tem a capacidade de realizar a interação entre miofibrilas de actina e miosina, encurtando ou diminuindo o tamanho, encurtando ou aumentando, né, o tamanho da fibra muscular, tá? Então, assim como o músculo estriado esquelético, ele possui padrão em bandas. Outra coisa é o fato de vários componentes moleculares serem parecidos com os do músculo estriado esquelético, tá? Então, por isso, a gente chama ele de músculo estriado cardíaco, e vários princípios. Então, o que a gente tem lá? A gente tem os discos Z, a banda, as bandas, temos as miofibrilas, temos todas as outras estruturas, como os túbulos transversos, os elementos de interação com o cálcio, todos eles são parecidos com o músculo estriado esquelético, tá? Então, por isso que a gente chama ele de músculo estriado cardíaco. Qual que é a diferença, então, quando a gente considera a variação do músculo estriado cardíaco? A primeira delas é o fato do sistema de contração ocorrer como um todo. No estriado esquelético, gente, aí eu digo, compõe a musculatura dos animais, né, o sistema ósseo muscular, a gente tem basicamente a contração de uma fibra única. Tá? Então a gente tem um estímulo ali nervoso para a contração de uma fibra, ela se contrai de uma forma única. Tá? No caso do músculo estriado cardíaco, não. A contração aqui ocorre como um todo, através do que a gente chama de sincício funcional, porque as fibras são interconectadas por junções, tá? Junções do tipo gap, junções comunicantes, que comunicam fibras. Eu vou até mostrar um slide ali para vocês que aborda esse tipo de comunicação. Elas estão interconectadas. Então, quando há um estímulo gerado em uma fibra, esse estímulo se propaga por todas as demais, possibilitando que o órgão contraia-se como um todo, tá? Além disso, outra diferença marcante é o fato de ser controlado pelo sistema nervoso autônomo. Tá? O músculo estriado esquelético, ele possui controle, né, ou contração consciente e voluntária. Então, se vocês quiserem pegar o mouse que está aí, você vai pensar, vai olhar para o mouse, vai levar seu braço, né, então você vai ter um estímulo neural que vai levar em última instância, a contração das suas fibras para poder pegar o mouse. Isso é um ato consciente e voluntário, tá? Agora, o coração, ele se contrai de forma inconsciente e involuntária. Inclusive, a força de contração e o padrão rítmico do coração, aliado ao padrão de tempo, ou seja, a frequência cardíaca, também são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem um padrão aí de controle inconsciente e involuntário, tá? Além disso, a gente tem ali o início do estímulo, que a gente chama de potencial de ação, iniciando-se dentro de uma própria fibra e sendo propagado para as demais. Beleza? Bom. Em termos de adaptações, né, o que a gente encontra numa fibra muscular estriada cardíaca, né? Como eu disse, a organização dela em sarcômero é semelhante ao músculo estriado esquelético. Então, você vai ver
a formação de unidades contráteis, tá? Bem semelhante ao músculo estriado esquelético, de forma, principalmente, possibilitar esse padrão em banda, que dá a característica de estria, tá? Várias estruturas moleculares vão ser semelhantes, tá? Eu não sei se vocês lembram da histologia, mas nós temos a organização dos miofilamentos em miofilamentos finos e miofilamentos grossos, tá? Nos quais os miofilamentos finos são compostos, em sua maioria, por uma proteína que a gente chama, uma proteína globular, que a gente chama de actina, tá? E nós temos ali também os miofilamentos grossos, que a gente chama de miosina. Então, essa organização ela ocorre para o estriado esquelético, também vai ocorrer para o estriado cardíaco, tá? Além disso, nós temos uma proteínazinha que se chama troponina, que ela se interconecta com... Desculpa, gente, eu tô numa alergia danada. Que ela se interconecta com os miofilamentos finos, tá? Que é Opa! O microfone. E ela se interconecta com os miofilamentos finos, especificamente os miofilamentos de actina e uma outra proteína que a gente chama de tropomiosina, e ela é responsável pela interação com o cálcio. Bom, o que é que a gente tem que saber disso aqui, né? Que existe uma organização que mantém a fibra muscular em repouso, tá? Quando essa organização é modificada pela ação dos íons cálcio, essa conformação sai do repouso e o músculo entra em estágio de contração. Tá? Então, a gente precisa do cálcio para gerar a contração muscular. Qual que é a diferença para o músculo estriado esquelético? No músculo estriado esquelético, gente, a gente precisa de muito cálcio, tá? Abundante, para poder gerar a contração, porque ela é uma contração mais vigorosa. No caso do músculo estriado cardíaco, só uma molécula de cálcio já é necessária para iniciar o estímulo de contração. Beleza? Então, é uma diferença bem gritante, tá? Além disso, a gente tem o início da contração ocorrendo através de um conjunto específico de células, tá? Que a gente chama de células marca-passo, ou seja, células que marcam o passo ou o ritmo de contração do coração, tá? Essas células é que são comandadas pelo sistema nervoso autônomo. Então, esse conjuntinho de célula, ele fica especificamente posicionado ali, nós vamos ver isso aí na anatomia lá do coração, tá? Para gerar um estímulo de contração e propagar esse estímulo por todo o órgão, ok? Além disso, esse estímulo, que a gente chama de potencial de ação, né, que é responsável pela contração das células cardíacas como um todo, ele é propagado de fibra a fibra. Então, como eu disse para vocês, olha essas setinhas aqui na imagem. Isso aqui são os discos intercalares, tá? Observe que eles unem diferentes fibras cardíacas. Além do mais, eles possuem várias junçõezinhas comunicantes aqui que unem essas fibras, tá? Ali para frente, nós vamos ver que tem um slide ainda mais específico com relação a isso, que vai mostrar na microscopia mesmo como é que isso funciona, tá? Eu coloquei até uma imagem esquemática que está melhor de ver. E aí, no caso, o estímulo que é gerado em uma célula consegue ser propagado pelas outras células, possibilitando com que haja contração do órgão como um todo, tá? Bom, além disso, o fato de serem extremamente ramificados, ou seja, se interconectarem umas com as outras, possibilita justamente essa ação do coração como um sincício funcional. O que quer dizer sincício, galera? Quer dizer que age como um, ele não age individualmente. Todas as fibras interconectadas levam a uma ação como se fosse apenas uma. O coração contrai-se como um todo. Beleza? Então, ó, vocês verem aqui, né? A gente tem aqui maior aumento aqui em esquemático as junções comunicantes, tá? Então, a gente tem uma fibra muscular com as estruturas contráteis, né? Os sarcômeros, tá?
e temos aqui a divisão entre elas. Elas são unidas por essas junções de adesão aqui e possuem junções comunicantes, tá? Que possibilitam o estímulo gerado em uma fibra ser propagado para demais, tá? E isso sim vai ocorrendo como um todo no órgão, tá? Só uma coisinha aqui para vocês começarem a diferenciar, tá? Uma célula do coração, gente, a gente chama ela de miócito, tá? Miócito cardíaco. Então, cito vem de célula, mios vem de músculo. Então, para diferenciar de um miócito, por exemplo, ou de uma célula muscular convencional, a gente chama ele de miócito cardíaco. Beleza? Bom, com relação à contração muscular, gente, eu não vou entrar especificamente nisso, porque vocês não tiveram aí uma aula de potencial de ação para poder entrar especificamente no tema, tá? Eu precisaria que vocês entendessem a questão dos canais iônicos, toda a parte de potencial de ação, como ocorre o potencial de ação e como ele se regula. O que é que eu quero que vocês saibam a respeito do coração, tá? Que o coração ele possui um tipo especial de canal que possibilita a passagem do íon cálcio, tá? O que acontece? Nos líquidos corporais, né, em geral, a gente tem ali a presença de vários íons que ficam dispersos ali. Alguns muito fora das células, outro dentro das células. Por exemplo, o sódio é um íon que é muito encontrado fora das células, tá? Isso por causa de seletividade da membrana celular. O cálcio é um íon também que é encontrado muito fora das células, ok? E esses íons, eles são responsáveis por movimentação e sinalização da célula. Então, o início de uma contração muscular ou contração de qualquer outro tipo de músculo, não só do estriado cardíaco, ele necessita dessa movimentação de íon de fora para dentro da célula, tá? Isso daí ocorre seguindo uma sequência de eventos específicas que a gente chama de potencial de ação, que tem várias características específicas, tá? Que infelizmente eu não vou conseguir entrar profundamente aqui com vocês. Bom, porém, uma coisa interessante a gente entender. O coração ele possui ali, em abundância, um canal específico, que é um canal que a gente chama de canal de cálcio, tá? O cálcio é um íon extremamente importante para a contração do coração. Por quê? Porque esses canais de cálcio no coração são canais lentos, ou seja, canais que promovem a passagem do cálcio, que eu falei para vocês, que está muito concentrado fora da célula, para dentro, de forma lenta. Isso vai levando a um acúmulo de cálcio dentro da célula. E esse acúmulo de cálcio é extremamente importante. Lembra que a gente tem lá nas unidades contráteis algumas proteínas, como as troponinas, que interagem com o cálcio e são responsáveis por iniciar o processo de contração? O que é que esse tipo de canal lento mostra para a gente? Que a contração no coração ela é dependente do cálcio. Além do mais, ela é dependente da velocidade de liberação de cálcio aqui na célula, ou seja, de fora para dentro, tá? Então, quanto mais cálcio, maior a força de contração. Isso aí é um mecanismo de regulação muito interessante, porque o próprio coração pode regular a força de contração, ou seja, a quantidade de unidades contráteis, observe elas aqui embaixo, que vão ser ativadas para que haja contração, através do controle da quantidade de cálcio que está entrando, ok? Por isso que no coração a gente tem aqui um processo que a gente chama de abertura de canais de cálcio tipo L, dependente da liberação de cálcio, tá? A princípio parece um pouco confuso, mas é um mecanismo muito interessante, porque a própria entrada do cálcio estimula com que novos canais se abram, mais cálcio entra e mais forte a contração se contrai, tá? Bruno, por que isso é importante? Isso é importante justamente para conferir força, tá, ao coração, para que ele possa contrair, e importante também quando há aumento da frequência cardíaca, porque
Se a gente tem um aumento da quantidade de vezes em que o ciclo cardíaco ocorre, a gente precisa necessariamente, tá, de ter mais cálcio disponível. Então, esses canais vão se autorregulando para que a abertura acompanhe a quantidade de estímulo para que esse coração se contraia. Beleza? Só a título de curiosidade aí, gente, a gente tem um medicamento aí na clínica que se chama Lodipino, tá? O nome comercial dele é o Pressat. Ele é um bloqueador desses canais de cálcio aqui. Então, eles vão, além de bloquear canais de cálcio no coração, eles bloqueiam canais de cálcio em músculo liso e propiciam relaxamento muscular, tá? Dessa forma, controlam a pressão arterial indiretamente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, beleza? Então, aqui é o mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Da abertura de canal de cálcio, dependente ou induzida pela liberação de cálcio. Qual que é o objetivo disso aqui, gente? É o quadrinho aqui, ó. Basicamente, permitir o controle da concentração intracelular de cálcio e da força de contração do coração. É o recado que eu queria dar para vocês aqui. Infelizmente, eu não tenho tempo para explicar tudo detalhadamente, mas é um recadinho que fica aí, tá? O cálcio é o principal íon regulador, ok? Da força de contração do coração. Parei aqui um pouquinho que eu estava lendo o chat aqui, porque eu achei que era pergunta. Bom, eu estou estimulando. Essa turma normalmente pergunta bastante, eles estão quietinhos hoje, estou até assustado. Então vamos embora. Na verdade, eu até sei o que é. Na verdade, eles não estão entendendo nada. Na real, é isso. Por quê? Essa matéria aqui, cara, não é brincadeira. E outra coisa, eu precisava de muita base para poder entender isso a fundo. Isso é a realidade. Não, mas vocês perguntam aí. Não estou entendendo nada, me explica de outro jeito. Me explica de outro jeito. Resume tipo assim, isso perguntar. aqui, gente, é uma coisa que, assim, pra vocês terem ideia, para eu passar, para eu ensinar, são 6, 7 aulas para o aluno ter uma base para poder ensinar isso aqui. Então, realmente é complicado, Se tá, eles gente? tiverem interesse, a gente abre mais uma aí mais uma aula aí, se você quiser. Ó, veio uma aqui, ó. Emily, graças a Deus, Emily. Aí, ó. Assim, na verdade, Matheus, nesse caso, não tem muito, assim, não vai fazer... Na verdade, eu precisava de um módulo de fisiologia cardiovascular, Assim, né? na verdade, qualquer tema, né? A gente consegue gastar um mês só para falar de tudo, né? Tudo dá para aprofundar. Com certeza, porque, assim, a cardio, principalmente, cara, assim, não existe cardiovascular por cima. Falar para vocês que entra no ato direito, desce para o ventrículo direito, vai para o coração, isso não é cardio, não. Entendeu? Então, Uma assim, pergunta aí da Emily, ó. Deixa eu ver o que é que tá aí. Caso de arritmia cardíaca, exige um excesso de cálcio? Não, na verdade, a arritmia cardíaca tem a ver exatamente com esse slide aqui que eu tô mostrando para vocês, que é a eletrofisiologia do coração, tá? Além do ritmo de condução, né? Como eu até abordei, né? Com certeza ninguém está entendendo nada desse slide. Nem é meu objetivo fazer vocês entenderem, né? Que eu precisaria de conhecimentos a respeito de potencial de ação para que vocês pudessem entender melhor isso aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam melhor? Alguns conceitos que eu preciso que vocês saibam, tá? Para eu falar de ciclo cardíaco, que vai ser o que é importante mesmo para vocês aqui. Que aí todo mundo vai entender, né? No caso, gente, a arritmia, ela tem a ver sim com a movimentação iônica, tá? Como o coração, assim como qualquer célula do corpo, ela é repleta de canais. São muitos canais. Né? Então, assim, tem canal para todo tipo de íon. E os canais são extremamente específicos. Então, você tem lá canal de cálcio, canal de sódio, canal de cloreto, canal de potássio e assim por diante. Tá? Todos esses canais participam de um mecanismo que a gente chama de controle do potencial de membrana. Tá? Isso é biofísica da membrana. Por quê? A membrana celular ela tende a acumular um excesso de cargas positivas do lado de fora e um excesso de cargas negativas do lado de dentro. Basicamente porque
todos esses íons aqui que a gente está vendo, sódio, potássio, cálcio, ó, observa o que eles têm de comum. A carga deles aqui, ó, tá vendo? Olha a carguinha aí, ó. Essa carga aqui, gente, leva a um acúmulo, tá, de cargas na proximidade da membrana, porque os líquidos corporais, ou seja, os locais onde as células estão imersas, todos eles possuem uma infinidade de íons, tá? Então, é uma solução, né? A gente tem ali a célula com a parte interna, que a gente chama de líquido intracelular, e a parte externa, que a gente chama de líquido extracelular, sendo que a membrana delimita isso, né? Então, delimita o que fica dentro e o que fica fora. A membrana tem esse papel aí regulador, ou seja, de seletividade, tá? Essa seletividade da membrana, ela é extremamente importante justamente porque esses íons aí, gente, compõem todo o mecanismo de equilíbrio hidroeletrolítico do corpo de um animal, né? Então, a gente tem que necessariamente que ter uma concentração. Se você pegar ali um exame de sangue, você vai ver que você vai olhar a quantidade de sódio, vai estar lá próximo a 145 miliequivalentes. A quantidade de potássio normalmente varia entre 3,5 a 5,5 miliequivalentes, tá? A quantidade de cálcio, aí o cálcio vai depender do cálcio total ou do cálcio iônico, mas vamos falar do cálcio iônico, que é esse aqui, que está no formato de íon. Você vai ter ali até mais ou menos 3 milimols, tá? Então, nesse caso, isso daí, gente, é regulação da concentração desses íons dentro e fora da célula. Por quê? A célula, não só a cardíaca, como qualquer outra, ela tem que criar um meio interno que seja propício para as atividades bioquímicas dela, para que ela possa ali utilizar a glicose, gerar os ATPs e efetivamente abastecer os sistemas dela. Por exemplo, no coração, a célula cardíaca tem que ser abastecida de ATP para possibilitar a contração para que o órgão efetivamente exerça a sua função. Para que ela possa exercer sua função, a gente precisa de ter um ambiente interno e um ambiente externo extremamente regulado, tá? Em termos iônicos. Então, a membrana existe para isso. Os canais, eles estão ali justamente porque, se dependesse da membrana, não passaria nenhum íon, nem para dentro nem para fora. Tá? Então, os canais são específicos e permitem essa passagem de íons justamente para equilibrar o ambiente interno e o ambiente externo de uma célula. Tá? E essa troca de íons, ela corre a todo tempo. E a célula tem mecanismos de manter regulada a concentração dos íons, tanto dentro quanto fora da célula. Principalmente dentro, né? Porque mantendo regulado dentro, automaticamente ele controla a regulação fora, né?